quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 7, a partir do versículo 36. Versículo 36 diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E colocou-se atrás de Jesus aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos e beijou e ungiu ele com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é esta, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a te dizer. Pode dizer, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: ver essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este homem que até os pecados pode perdoar? Disse Jesus à mulher: sua fé te salvou. Vá em paz. Amém? Essa história é tão conhecida e tão explorada que a gente corre o risco de ter perdido o impacto que ela tem em nossas vidas. Não é verdade? Quantas e quantos anos e quantas vezes a gente já escutou essa história. Mas eu queria trazer a você um conhecimento. Na verdade, eu queria propor a você uma reflexão um pouco mais profunda, talvez do que a gente tem escutado no ordinário, no dia a dia, ou em tantas vezes que a gente já escutou. Aqui Jesus, meus irmãos, recebeu um convite de um fariseu, chamado Simão. Não era nenhum dos Simões que Jesus já havia entrado em contato e que eles já haviam entendido que ele era o Senhor. Não, este Simão era um fariseu que estava chamando Jesus para uma festa em sua casa. E certamente a gente pode imaginar, como a gente já conhece a Bíblia, né? Muitos de nós conhecemos, de que os fariseus eles não eram amigos de Jesus. Pelo contrário, eles eram os opositores de Jesus. Então, se esse Simão, fariseu, que não era um amigo de Jesus, o chamou, certamente ele tinha uma intenção, que a Bíblia não fala, mas que a gente pode imaginar, não é, que deveria ser para checar se Jesus realmente era tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo dele. Jesus então chega e aceita, claro, e chega na casa de Simão. Ele é recebido como uma pessoa normal. Ele começa a interagir com o grupo normalmente, mas de repente, ele na mesa, junto com alguns discípulos, muito provavelmente, com outras pessoas que estavam lá somente para ouvir, com opositores, com esse Simão, o fariseu, de repente, entra uma mulher. E essa mulher, ela chega para atrapalhar esse momento, não é? Ela chega para atrapalhar. Mas isso não na opinião de Jesus, mas na opinião de quem estava lá sentado na mesa, para quem estava assistindo aquilo tudo. Era uma mulher conhecida como pecadora. E ela chega e encosta nos pés de Jesus. Não só encosta, como ela começa a chorar. Você já imaginou a cena? A gente está num momento informal.
conversando, talvez falando das coisas do reino de Deus. E alguém, uma mulher, chega aos pés de Jesus, encosta nele e começa a chorar. A Bíblia não fala, meus irmãos, que tipo de pecado essa mulher cometeu. Só fala que ela era uma pecadora. Porém, a tradição, ela nos diz que ela era uma prostituta. O grande fato dessa história é que, sendo ela uma pecadora, uma prostituta, qual que tivesse sido o pecado dela, ela não era convidada naquela festa. Ela entrou mesmo de penetra. Por quê? Porque ela soube, ela descobriu que Jesus estaria lá. Ela descobriu que aquele que ela ouvia falar estaria naquele lugar. Então ela deu um jeito. Ela conseguiu entrar naquela casa. Eu quero dar uma parada aqui, só para fazer um comentário. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de estar na presença de Deus? Quantas vezes a gente sabe que em reuniões, sabe, em pequenos grupos, reuniões até no trabalho, intervalos que acontecem na escola, intervalos bíblicos, a gente sabe que às vezes em uma roda de amigos está se falando de Jesus e a presença dele está lá, dentro da igreja, o Senhor está lá, e quantas vezes a gente prefere fazer outra coisa e não estar na presença de Jesus. Essa mulher, ela deu um jeito de entrar numa casa. Veja, não era uma instituição pública, não era uma faculdade, não era um shopping em que ela entraria com facilidade. Era uma casa particular. Certamente com portas, com trancas, com servos, olhando e entendendo quem estava entrando como convidado. Ela deu um jeito, porque ela sabia que o mestre estaria lá. Nós precisamos valorizar essa presença, amém? O grande choque, então, meus irmãos, inicial foi porque os fariseus, eles tinham uma crença, não é? E qual era a crença deles? Eles acreditavam que a salvação acontecia por causa da separação, da segregação. Então, eles não poderiam, né, tocar, ter contato físico, ficar interagindo com pecadores, o que eles julgavam ser pecadores. Por quê? Porque eles acreditavam que se eles tocassem, se eles interagissem, eles iriam macular a santidade deles. Eles iriam ficar mais sujos e, portanto, não se salvariam. Não é? Então, naquele momento ali, quando Jesus foi tocado, não é? Para aquele fariseu, para aquele Simão, o que é que ele pensou? Bom, se esse homem, Jesus, fosse realmente um homem de Deus, ele deveria repudiar essa mulher, porque essa mulher não poderia tocar nele. E o que é que Jesus fez? Jesus fez exatamente o contrário. Ele não só deixou essa mulher tocar nele, como ele permitiu que ela permanecesse ali agarrada aos pés dele, chorando, tocando, passando o cabelo e beijando ele. Sabe, ao perceber o toque daquela mulher, Jesus permitiu. Ele conseguiu enxergar além do que o que aquela mulher estava fazendo. Coisa que quase ninguém, aliás, ninguém daquele lugar percebeu. Tudo o que todos estavam enxergando ali é que ela era um grande aborrecimento. Ela era um grande atrapalho. Uma grande errada, uma coisa errada que estava acontecendo naquele lugar ali. E aí eu quero começar a falar com você aqui a primeira dica que o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu quero compartilhar junto com você. Às vezes a gente, meus irmãos, tem uma vida cristã de tanto tempo, mas a gente é cheio de misticismo. A gente é cheio de medos. A gente às vezes se comporta como um fariseu, achando que se essas pessoas que têm problemas, que estão passando por, sabe, problemas terríveis, por problemas emocionais, espirituais, sejam eles quais forem, eles não podem ter contato conosco, tocar na gente, porque eu já vi muito crente com medo de endemoniado, por exemplo. Com medo de que aquilo pudesse passar, já ouvi falar até em como é, não sei o que, de transferência. Sabe, se um demônio, uma pessoa que está endemoniada tocar num crente, aí o demônio pode passar por ter transferência e dar um problema. A gente às vezes se comporta como fariseu. A gente se esquece que é maior o que habita
em nós do que o que está no mundo. Isso não significa que você vai mergulhar na lama do mundo, mas isso significa que você é a luz do mundo. Você carrega a maior luz do mundo. Nenhum pecador pode fazer você perder a sua salvação. Nenhum pecado, nenhuma armadilha, absolutamente nada pode destruir a vida daqueles que pertencem a Deus. Somente o próprio Deus pode fazer isso. Jesus diz que nós não deveríamos temer. Ele nos deu um espírito, um novo espírito, e um espírito o mais poderoso de toda a existência. Amém? Então nós não podemos ter medo. Diga para o seu irmão aí, não tenha medo. O espírito que habita em você é maior do que o que habita no mundo. Vamos parar desse misticismo, desse medo, sabe? Ah, eu tenho medo. Ai, aquele homem está ali, está endemoniado. Aquela mulher, não chega nem perto. Jesus, Deus me livre. Ai, que aquilo fala alguma coisa para mim. Que é isso? A gente é filho do Deus Altíssimo, amém? Você carrega o Senhor dentro de você. Meus irmãos, Jesus não tomou nenhuma atitude de expulsar aquela mulher. Aquela mulher, ela, porém, não entrou na casa de Simão somente para procurar Jesus e chorar nos pés dele. Ela entrou na casa de Simão com algo nas mãos. Porque ela descobriu que Jesus estava lá. E ela fez de tudo para estar na presença desse Jesus, do nosso Jesus. Mas ela não quis chegar lá como muitas vezes nós chegamos, somente para pedir. Ela chegou lá para entregar. Ela não chegou de mãos vazias. Ela tinha algo nas mãos dela. E a Bíblia diz que era um vaso de alabastro. É sobre isso que eu quero conversar com vocês também. E é o nosso primeiro ponto. Eu quero que você veja aí o nosso primeiro ponto e repita comigo. A adoração verdadeira nos custa algo. Você pode dizer de novo? A adoração verdadeira, ela nos custa algo. Muito se fala, a gente já ouviu falar sobre o valor do perfume que foi derramado, não é verdade? Você já ouviu falar sobre o valor desse perfume que foi derramado por essa mulher? A gente sabe até o nome, né? Muitos dizem que era nardo, não é isso? E que era extremamente caro, que valia o quê? Se coloca uma grande ênfase no valor, né? Que valia equivalente a 1 ano de trabalho, não é? E tudo isso é verdade. Era realmente muito caro. No entanto, existe algo a mais que a gente pode entender disso, além desse valor, que já era suficientemente bom para a gente entender. Porque essa mulher chegou diante de Jesus não entregando o resto. Não entregando um dinheirinho que sobra. Não entregando um presentinho que alguém lhe deu, que deu a ela, e que ela não usou, afinal de contas, eu vou agradar meu Jesus aqui. Não. Ela chegou entregando, quebrando um vaso de alabastro com um perfume muito precioso. Não é? Muito precioso, equivalente a 1 ano de esforço. Tá certo. Mas existe algo a mais aqui que eu quero que você pense. Eu quero que você comece a analisar outros elementos que estavam ali atrelados a essa história, não é? Para que a gente possa entender um pouquinho Jesus falando conosco nessa noite. O vaso de alabastro em si, meus irmãos, era um frasco de gargalo comprido. E ele era feito de um material bem delicado e translúcido. Inclusive, até o poeta José de Alencar, ele chegou a comparar ele com o brilho do diamante, lá no livro que ele escreveu, chamado Senhora. O alabastro era como se fosse um gesso bem fino, finíssimo, branco, suave, muito parecido com um mármore. Nele eram colocados ungüentos e perfumes preciosos, e a maior parte era proveniente desses ungüentos e desses perfumes, eram provenientes da cidade de Damasco, lá na Síria, ou seja, era um lugar distante, não é, de Israel. Todas as famílias compravam, isso era uma questão cultural, compravam um vaso desse, um vaso de alabastro, quando uma de suas moças, de suas filhas, iam se casar. E isso fazia parte, sabe de quê? Do dote. Então, esse vaso de alabastro
junto com esse perfume bem caro dentro, era o dote dessa moça da família. Então, quando a família percebia que a filha estava para se casar, ele já fazia esse investimento. Diga aí para o seu amigo, isso daí, o vaso de alabastro, era um investimento. Exatamente. E quanto mais abastada, mais rica a família era, mais alto o valor desse vaso e do seu conteúdo, ou seja, eles investiam mais e mais. Quando a moça era pedida em casamento, ela deveria quebrar o vaso aos pés do noivo. E com isso, ela honrava o futuro marido dela. E entre os perfumes, obviamente, mais caros e preciosos da época, estava o famoso nardo, não é? Que nesse caso vinha da ilha de Tarso, lá na Cilícia. Eu não sei se você percebeu aqui que o vaso de alabastro, então, não só representava um dote, mas ele representava também um sonho. Diga aí para o seu irmão que está do lado, o vaso de alabastro representava um sonho. Era algo de muito valor para uma moça daquela época. Por quê? Porque ela significava aquilo que ela tanto ansiava. Naquela época, as moças, elas queriam o quê? Casar para ter família. Elas não queriam ser gerentes ou trabalhar em qualquer outra área, gente. Apesar de que elas poderiam trabalhar também dentro das possibilidades, né? Todos tinham uma limitação. Porém, vejam mesmo, o sonho feminino naquela época era casamento. Então, esse vaso, quando a família investia e deixava lá, né, com a essência, com um perfume caríssimo, era a representação do sonho dela que estava para se realizar. Era algo de muito valor. Aquilo que ela tanto esperava, aquilo que iria mudar a vida dela, estava quase chegando. Agora, o interessante é que quem estava com o vaso de alabastro e com nardo dentro era uma mulher chamada pecadora, que a tradição nos diz que era uma prostituta. Já parou para pensar nisso? Apesar da situação dela, social, e talvez, e claro, emocional e espiritual, ela tinha um sonho. Assim como eu e você. Ela tinha um sonho guardado. Muitos dizem, como eu falei aqui, que ela era uma prostituta, mas ainda nessa condição, ela tinha um sonho arquivado no coração. Talvez para aquela época o sonho dela era um sonho distante, né? Mas estava lá, estava guardado e protegido num vaso de alabastro. Talvez para ela, segundo a opinião, né, social, vista como uma mulher suja, inadequada, errada, era um sonho que mais se parecia a um milagre. Quantos de nós não temos sonhos que mais parecem milagres? Essa mulher tinha, mas ela guardava esse sonho para ela mesma, naquele simbolismo do vaso de alabastro. A gente pode comparar, inclusive, esse vaso de alabastro, se a gente for um pouquinho mais além, com um coração. Era dentro do coração dela que ela guardava sonhos de alto valor, sonhos raros, esperando apenas o momento de se concretizar, assim como eu e você. Então, quando aquela mulher foi diante de Jesus e ela quebrou o vaso, ela não quebrou somente um perfume que valia 1 ano de trabalho. Ela quebrou mais do que isso. Ela quebrou mais do que esse valor que todos nós inicialmente analisamos. Ela quebrou ali um medo escondido de ficar sozinha, porque ela tinha esse vaso de alabastro. Sendo o vaso de alabastro um dote de um sonho que era tão difícil de acontecer na vida dela, quando ela quebrou aos pés de Jesus, ela entregou o segredo dela para ele. Algo que ninguém sabia, mas ela sabia, ela guardava um vaso de alabastro com nardo dentro. Ela entregou o segredo dela para ele. A atitude dela estava dizendo ali, Senhor, eu te entrego o meu sonho impossível. Eu te entrego o meu sonho que parece um milagre. Porque quando os outros olham para mim, Senhor, eles veem uma prostituta. Eles veem uma pecadora, uma mulher que não é digna de estabelecer uma família. Mas o meu sonho está aqui quebrado aos teus pés. Eu te entrego o meu sonho, que ninguém
conhece, só o Senhor. Ela expôs aos pés de Jesus algo mais profundo, algo mais valioso do que o dote. Ela expôs o coração e as câmaras internas do coração dela. Ela sofreu com certeza, ela percebeu, ela teve a ideia e a certeza de que ela ia ser achincalhada naquele momento. Porque você está pensando, talvez aqui, quando você leu, que o único problema das críticas eram que os fariseus, o que foi dito, não é que foi assim, superficialmente analisado. Que ela quebrou o vaso de alabastro, ela tocou em Jesus e ela chorou e beijou. Ah, uma pecadora fazendo isso. Não, aquilo dali era motivo de piada. Ela, uma pecadora, uma prostituta, estava com um vaso de alabastro quebrando aos pés de Jesus. Naquela época, era entendido isso rápido. Ué, essa mulher, com esse sonho, com esse vaso, quebrando aos pés dele, você acha que ela não foi motivo de chacota? A Bíblia não fala quantas pessoas tinham naquela festa. Certamente ela foi motivo de chacota. Foi zombada, porque ela estava derramando algo que era proibido para ela ali naquele momento. O sonho de ter uma família. Alguém já zombou do seu sonho? Talvez tudo que a gente precisasse era derramar o sonho nos pés de Jesus, ao invés de derramar ele publicamente, somente para qualquer outra pessoa. Essa mulher derramou o sonho dela nos pés de Jesus. A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas do Espírito Santo hoje para nós é: onde estamos quebrando os nossos vasos de alabastro? Onde eu e você estamos pegando o que é precioso, fruto de um árduo trabalho, um sonho antigo, aonde a gente está derramando esse nardo, quebrando esse vaso e derramando esse nardo? Será que onde a gente está fazendo isso, a gente está encontrando acolhimento? Satisfação, como só o Senhor pode dar? Certamente não. E a segunda pergunta que já foi feita: que tal derramar esse vaso, esse líquido precioso aos pés de Jesus? Você sabia que ele não decepciona? Às vezes a gente fica com medo, não é? Quantos aqui já tiveram medo de confiar 100% no Senhor? Pode levantar a mão, que eu estou levantando a minha também. A gente teve medo de confiar 100% no Senhor. Porque a gente teve medo de quê? Porque Ele não é poderoso? Não. Porque a gente teve medo de se decepcionar. Não é verdade? Só que eu quero convidar você a ir lá em Isaías 40, 23, para você ler o que é que a palavra diz para você. Isaías 40, 23 diz assim: aqueles, lá no final do versículo, aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Você pode repetir isso comigo? Aqueles que esperam em mim não ficarão... Ah, tá fraco? Vamos embora. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Olhe nos olhos do seu amigo que está aí do lado e diga: meu irmão, se você esperar em Deus, você não se decepciona. Olha o que diz lá no Salmo 25, 3. Salmo 25, 3 diz assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Amém?
Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Espere no Senhor, meu irmão. Quebre o seu vaso de alabastro dos pés do Senhor. Derrame o nardo nos pés do Senhor. Entregue os seus sonhos nos pés do Senhor. A palavra diz que você não será decepcionado. Esse gesto que essa mulher pecadora fez, nos faz refletir que a verdadeira adoração, ela não tem nada a ver com o que a gente pode ganhar. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor e a gente diz que vai adorar o Senhor, mas na verdade o nosso coração quer receber de Deus. A verdadeira adoração não tem nada a ver com o que a gente pode ganhar, mas sim daquilo que a gente pode entregar a Deus, a Jesus. A verdadeira adoração está preocupada em conquistar a atenção de Deus para si, para cada um de nós, alegrar o coração do Pai. É fazer Ele sorrir, porque Ele merece. Ele é digno. Nos faz refletir esse ato, que a verdadeira adoração, ela é levada pela intenção. É mais importante para nós que Ele perceba que Ele vale mais do que tudo. E nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter diante da presença. É nada mais, é o Senhor. É Ele, eu quero alegrar o teu coração, porque a adoração é a resposta da sua vida, aquilo que Deus é para você. Meu irmão, se a sua adoração e a minha não estiver embebida desse sentimento, de fazer Deus entender que você quer agradar a Ele, e não tirar dele alguma bênção, mas agradar a Ele. Se a sua adoração não está baseada em dizer a Deus o quanto Ele é importante para você, se a sua adoração não lhe custa nada, nenhum sacrifício, então ela não é uma adoração verdadeira. Em 2 Samuel 24, no versículo 24, Davi declarou assim, vai passar aqui na mídia. 2 Samuel 24, no versículo 24, Davi declarou assim: eu não oferecerei ao Senhor sacrifícios que a mim não custem nada. Aí você pensa, sacrifício, né, Shirley? Bolso. Não, peraí. Você entende o que é sacrifício no Antigo Testamento? Sacrifício não era o dinheiro que você entregava. Sacrifício era a sua adoração a Deus. Em resumo final, era isso. Porque naquele sacrifício que você estava fazendo, você estava dizendo para Deus o quanto que Ele era importante para você. Amém ou não amém? Então, quando Davi diz, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Quantas vezes a gente vem sem vontade para a casa de Deus, ou comparece diante da presença de Deus, sem nenhuma vontade. Sem nenhum desejo, sem nenhum sacrifício para adorar Ele, ou para mostrar para Ele o quanto que Ele é importante. Mas a gente quer tudo de Deus. Não oferecerei sacrifícios ao Senhor que a mim não custem nada. Existe uma música antigamente. Não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Se vou cantar louvores a Ti que é Senhor, que vive e reinas para todo sempre. Jesus, Tu és um Deus de amor.
Não vamos oferecer sacrifício a Ele que não custe nada, porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele vale mais do que qualquer festa, do que qualquer descanso, do que qualquer dor, do que qualquer pessoa, do que qualquer valor, do que qualquer conquista, do que qualquer bem, do que qualquer sonho. Ele vale mais. Você pode dizer isso comigo? O Senhor vale mais. Está na hora de acordar, igreja. O Senhor vale mais. A gente tem que se comportar como essa mulher, que invadiu uma festa só para estar com Ele. E o nosso segundo ponto é a adoração verdadeira, ela é eterna. Diga junto comigo, a adoração verdadeira, ela é eterna. A adoração verdadeira, meus irmãos, é o único tipo de adoração que deixa um impacto na terra para a eternidade. Nada do que eu e você fazemos, se não for adoração, vai ficar para a eternidade. A entrega daquela mulher foi tão profunda, foi tão verdadeira, que ela foi eternizada. Incontáveis gerações souberam daquela situação inconveniente para o mundo, mas muito apropriada para Deus. Todos conheceram e vão conhecer a história dessa mulher que, diga-se de passagem, não tem nome. Não nessa história. Mas o Senhor conhece o nome. Assim como o Senhor conhece o seu nome. Aquela mulher, ela rompeu com o senso de aprovação dos homens. Ela rompeu com o senso de aprovação dos homens para receber o quê? A atenção de Jesus. Aquela mulher que já era julgada, desceu a uma das posições mais simples dentro daquela sociedade. Ela se posicionou como uma escrava, como uma serva. Ela se pôs a lavar os pés de Jesus e não com água, viu? Ela lavou com as lágrimas dela e enxugou com seus cabelos. Mulher é mulher em qualquer geração. E eu quero saber qual é a corajosa daqui que ia pegar o pé do filho, que é a pessoa por quem a gente dá a vida, cheio de lama, e a gente ia pegar nosso cabelinho limpo, ó. Vem cá, irmãozinho, deixa eu te limpar aqui, filhinho querido. Eu quero saber quem é essa corajosa. Não, mas essa mulher foi muito mais do que corajosa. A Gília está dizendo que os pés do meu Jesus estavam sujos, irmão. Ele andava por toda Jerusalém, Judeia, todos os arredores por ali, e você acha que os pés do nosso Jesus estavam limpos? Não tinha bota naquela época não, irmão. Era alpercata mesmo. Era barro, sabe? Era sujeira, era mato, talvez até cocô de animal. E aquela mulher queria saber se tinha um cocô de cachorro no pé do mestre? Ela não perguntou não, peraí, deixa eu limpar aqui um pouquinho para eu poder sentar. Que é isso? Aquela mulher, ela desceu à posição de escrava. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Culturalmente, tinha um ritual quando você recebia uma pessoa na sua casa. Quando um judeu recebia um convidado na sua casa. Né? Então, eles tinham o quê? No tempo de Jesus, a prática de lavar os pés dos convidados. E essa lavagem tinha um significado cultural e simbólico. Era, na verdade, um ritual comum entre os judeus que voltavam da rua ou entravam na casa de alguém. As pessoas andavam como, gente? Como eu falei, descalças ou de sandálias em ruas de terra. E os pés ficavam bem sujos. Diga aí para o seu irmão, era bem sujo, viu? Não era limpinho, não. Além disso, lavar os pés de um visitante era também uma forma de expressar boas maneiras. E que entre os ricos isso era feito por um escravo. Não era pelo dono da casa, não. Porque isso não era uma posição socialmente legal, lavar os pés. Então, era uma posição inferior, vamos dizer assim, socialmente falando, naquela época. Tá? Aquela mulher, ela não pensou duas vezes. Ela assumiu essa posição. Ela agarrou-se com os pés de Jesus. Muitos hoje não conseguem nem abordar uma pessoa para falar no meio da rua do amor de Deus.
Que dirá agarrar os pés de alguém, lavar com lágrimas e esfregar com os cabelos? Quantos de nós a gente não deixa passar situações importantes para a gente demonstrar a Deus o nosso amor por Ele por causa de vergonha? Não é verdade? Amém ou não amém? Vamos ser sinceros? Vamos falar a verdade? Não é verdade? Quantos de nós não tivemos vergonha de fazer aquilo que era uma demonstração de amor ao Senhor? Não é? Só para não se expor. Porque, afinal de contas, se a gente se expor, a gente vai ser taxado como louco. E hoje em dia com um problema mental mesmo, né? Transtorno, seja lá o que for. A gente vai ser tratado como aqueles que, sabe, são fanáticos, não tem muito a oferecer, não tem futuro, por isso que está se agarrando com a fé. Então a gente fica com todas essas vergonhas, essas vozes na nossa cabeça, e a gente não consegue nem na rua, quando encontra uma pessoa, você até sente assim, eita, eu acho que eu deveria falar para aquela pessoa sobre o amor de Jesus. Aí você pensa, hoje vai dizer que eu sou doido, que eu sou louco, que eu sou pobre, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Vou não, o Senhor manda outro, né? Eita, Jesus passou, a pessoa foi, eu nem vi, passou rápido, tu viu? Né? A gente inventa desculpa. Aquela mulher não inventou nenhuma desculpa. Ela se entregou. Ela se entregou. Não era favorável para ela. Não era confortável para ela. Não era cômodo para ela. Mas valia a pena na opinião dela. Diga para o seu irmão que está do lado. Vale a pena adorar Jesus. Eu estava, no ano passado, fui convidada por Virgínia, eu e João. Adoro estar no meio desses jovens, porque eu pego cada exemplo massa. Eu fui convidada a ir a um intervalo bíblico, não, a um encontro de pessoas, de cristãos, assim, de jovens cristãos lá do IF. E a gente foi lá no Parque Dona Lindu. João foi comigo. Tinha aí o quê? Uns 10 a 15 jovens, contando comigo, que sou jovem, claro. Não é? No meio deles. Tudo bem que estavam me chamando de tia, mas e daí, não é? Não tem problema nenhum. E aí eu estava no meio desses jovens. E eles começaram. Eu não liderei nada. Cheguei lá para assistir, achei interessantíssimo. Fazia tempo que eu não chegava em um local onde só jovens e adolescentes lideravam, né, o momento. E eu fiquei achando aquilo muito interessante. Então, me sentei, né, com o coração aberto. E eu disse, eu vou receber aqui. Eu estou com essa impressão. Fiquei calada. E eles começaram a conversar, a falar de Deus e oraram. Eles tinham organizado tudo, gente, comidinha. O culto tudo certinho, os louvores, quem ia tocar, quem ia falar, abriram momentos assim para desabafos, tudo. E eu lá assistindo aquela coisa linda, maravilhosa, sentindo a presença de Deus fortíssima no meio daquele parque. E admirada com isso, quando de repente uma delas, a Gabi, ela se levanta no meio da adoração e ela estava tão cheia de Deus, porque Deus estava ali. Deus estava ali. Tão certo como o ar que a gente estava respirando. Era palpável. Que ela se levanta e diz assim, vamos dançar para Jesus? Gente, quando ela disse isso, aí eu confesso que eu fiquei imaginando eu, 42 anos, 43 na época, dançando no meio do Parque Dona Lindu. Aí eu disse, eita, que estreito, Deus. Mas eu enfrento vergonha. Se todo mundo for, não quero saber. Adoração eu vou também, porque eu adoro até o último momento, certo? Aí ela, vamos dançar aqui para Jesus, gente? Aí os meninos disseram assim, tá, pode dançar se tu quiser, mas a gente vai fazendo outra coisa. Aí eu disse, eu escapei. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Que foi lindo. Ela não viu barreiras de fazer o que ela queria para adorar o Senhor. Você está entendendo? E não estava incomodando ninguém, ela estava ali querendo derramar a adoração dela diante do Senhor. Guardei isso para sempre e vou guardar dentro do meu coração. Porque a adoração verdadeira, ela é eterna. Ela fica no coração de quem testemunhou. E essa pessoa que testemunhou, ela pode falar para outros, e para outros, e para outros, e para outros.
Teve um outro exemplo que eu também observei e ficou muito... Eu tenho muitos exemplos. Mas teve um outro exemplo que também ficou muito no meu coração. Todos os dias João sai para evangelizar. Todos os dias. A maioria daqui já deve ter encontrado ele na rua ali da Pague Menos. O alvo é 62 mil pessoas, entendeu, gente? Porque mora em Candeias 62 mil pessoas. Então, o alvo dele é 62 mil pessoas alcançadas pela palavra. Amém ou não amém? Ore por ele, igreja. Porque ele está todo dia distribuindo folheto e orando pelo povo lá na rua. E aí ele estava lá, distribuindo o folheto dele. E eu, parada, orando. Fico pedindo os anjos na rua, né? Deus, manda os teus anjos nesse lugar. Né? Que as pessoas que parem com ele sejam pessoas que precisam da tua palavra. E aí, quando ele entregou um folheto, uma pessoa recebeu e depois amassou e jogou no chão. Eu fiquei logo, um coração tum, 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 né? Aí ele olhou muito calmamente, do jeito que ele é, pegou o folheto. Na frente de todo mundo. Desamassou. Foi para perto de mim e disse assim: mãe, alguém jogou fora, mas não tem problema não. Eu vou desamassar e eu vou dar para outra pessoa que precisa da palavra de Deus. Eu e você tinha desistido. Eu e você tinha voltado para casa. Com a sensação de desprezo, humilhação e abandono. Ele não. Ele quis continuar adorando o Deus dele no meio disso tudo. Porque eu não penso que ele não sentiu, ele sentiu isso. Mas ele continuou. Até onde a sua adoração pode se tornar eterna, meu irmão? As pessoas precisam testemunhar isso em nós. E essa adoração que eles veem em nós precisa se tornar eterna. Eternizada pelas palavras. A sua adoração, meu irmão, tem sido digna de ser eternizada na mente daqueles que testemunham? Tem sido digna de ser contada como algo que impactou o coração do nosso Senhor e o seu? Veja o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9. E diz assim: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus fez o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, Paulo falando aqui, eu faço o trabalho de um construtor competente. Eu ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Preste atenção agora. Alguns usam ouro. Outros usam prata ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce que é Jesus. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do alicerce, a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce, que é Jesus, se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se tivesse passado do fogo para se salvar. O que é que você espera que Deus veja da sua adoração? Você deseja que ela seja queimada como fogo, como palha e suma? Ou você quer que ela resista ao fogo de Deus? A nossa adoração vai ser avaliada pelo Senhor no final das nossas vidas. E ela não pode ter sido direcionada para agradar pessoas. Ou mesmo para impressionar pessoas. Ela não pode ter acontecido para nos gerar uma boa fama. Que é o que muito acontece dentro do nosso meio. Quando eu digo nosso meio, Igreja Universal.
As pessoas, muitas vezes, fazem o que fazem para ter boa fama. Que essa não seja a sua motivação. E essa não é uma motivação, muitas vezes, enxergada. Para a gente enxergar isso, a gente precisa ser muito honesto conosco mesmo. A gente precisa olhar para a gente no espelho do Espírito Santo. Sabe? Quando você se pegar dizendo, as pessoas dizem isso e aquilo de mim, tenha cuidado. Porque não são as pessoas que têm que dizer isso ou aquilo de você. É Jesus que tem que falar alguma coisa de você. Ah, porque eu sou isso, sabe? As pessoas estão me vendo. E aí? Isso não constrói nada. A opinião dos outros não constrói no reino do Espírito. A única coisa que constrói é a opinião do seu Deus. Deus tem que falar que você é ou que você não é. Isso é o que importa. A nossa adoração, ela deve durar para sempre. Você está comigo? Amém ou não amém? Está prestando atenção? Glória a Deus. Olha para o seu irmão que está aí do lado aí, presta atenção. O recado de Deus é forte hoje, hein? Se tiver alguém lhe atrapalhando, fala assim, está me atrapalhando, por favor, fale menos. A nossa adoração deve durar para a eternidade. Por quê? Porque a gente arrebatou, conquistou o coração de Deus. Nós não podemos ser roubados do nosso galardão eterno por causa desse breve tempo aqui na terra. Lembre-se do que a gente leu agora em Coríntios. Nós escolhemos o material que a gente constrói. Nós escolhemos o material que a gente constrói. Você pode dizer para o seu irmão que está do lado, é você que escolhe o material que está construindo na vida com Deus. Ué, é você que escolhe. E se o material que você está escolhendo só está trazendo benefício para você, boa fama para você, bom relacionamento para você, mas nada de glória para Deus, mude agora. Ainda há tempo. Diga comigo, ainda há tempo. É hora de mudar. É hora de admitir. É hora de fazer correto. É hora. E aqui vem o nosso último ponto, que diz que a adoração verdadeira sempre vai atrair o favor de Deus. Você pode repetir comigo? A adoração verdadeira sempre vai atrair o favor de Deus. Veja os versos 48 até os 50 desse capítulo que a gente leu de Lucas 7. Lucas 7, a mesma história que a gente leu agora. 48 a 50. Diz assim, ó. Então Jesus disse a ela, a mulher pecadora, seus pecados estão? De novo, seus pecados estão? Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa os pecados? E aí Jesus termina dizendo, sabe o quê? Disse, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aquela mulher foi ali entregar o que havia de mais precioso para ela. Aquela mulher foi ali para entregar o sonho, o impossível. Aquilo que ela queria, sabe, honrar o Senhor. Mas ela não saiu de mão vazia dali. Apesar de ter entregue, ela não saiu de mão vazia. Ela saiu daquele lugar inundada de amor. Um amor tão forte que foi capaz de libertar ela do passado, da mancha e da dor que o coração dela estava carregando. O amor tão profundo que expulsou de dentro dela o orgulho pessoal, porque ela foi e assumiu uma posição de escrava. Expulsou do coração dela toda a ansiedade e a insegurança, porque ela sabia o que ela ia enfrentar ali. De críticas e quem sabe até se alguém não iria tentar apedrejá-la, sei lá. Como isso aconteceu e quando isso aconteceu? Quando foi que esse amor libertou ela? Quando foi que o amor de Jesus libertou ela de tudo isso? Sabe quando? Imediatamente quando ela entregou a Ele a honra que era devida.
Ela recebeu algo imediatamente, instantaneamente, quando ela estava entregando o melhor dela para Deus. Às vezes você vem na igreja querendo pedir, querendo que aconteça um milagre, que abra um sobrenatural, que o céu se abra, que um anjo apareça, uma espada corte, uma corrente se rompa. Mas você vem só pedir. E às vezes a gente vem para a igreja só por causa disso. A gente deveria vir para a igreja por causa do que essa mulher propôs para a gente aqui na adoração dela. É o rei que está aqui dentro. E eu quero ir para onde ele estiver. Aquela mulher recebeu muito mais do que ela poderia imaginar. Ela recebeu reconhecimento. Sabe, esse reconhecimento que você vive falando, que as pessoas lhe dão. Nenhum reconhecimento humano se compara ao reconhecimento que Deus pode dar quando a gente presta a Ele uma adoração verdadeira. Reconhecimento essa mulher ganhou. Ela se tornou um padrão a ser observado, um padrão de culto. Quer ver? Um padrão de culto. Deixa eu mostrar para você. Primeiro ponto. Ela foi ao encontro de Jesus. Num culto, pastor, a gente vai ao encontro de Jesus, não vai? Segundo ponto. Ela foi adorar a Jesus. Num culto a gente vem, deveríamos vir, para adorar a Jesus. Não para encontrar só os amigos. No culto, naquele momento, o que ela fez ali, ela foi louvar e honrar o Senhor Jesus. E no culto a gente deve louvar e honrar o Senhor Jesus. Aquela mulher, ela foi agradecer a Jesus com atitudes. Ela não chegou, como Davi disse, com nada nas mãos. Ela não chegou com um sacrifício que não custasse nada a ela. Ela chegou com um sacrifício que custou muito. E não foi muito nos olhos dos homens, não. Porque às vezes a gente faz alguma coisa pela casa de Deus e fica achando que é muito. E quer que os outros vejam. Eu comprei esse microfone aqui, tá vendo, irmã? Shure, viu? Caro. Que é para o Senhor. Melhor. Entendeu? Não. Ela entregou algo que custava muito a ela. Só o Senhor sabia disso. Quando a gente vai para o culto, a gente vai entregar um sacrifício que nos custe alguma coisa ao Senhor. Essa mulher, ela foi glorificar a Deus, declarando com aquele nardo que Ele é digno de qualquer valor nessa terra. A gente vem na igreja, no culto ao Senhor, para declarar que Ele é digno de qualquer valor nessa terra. Aquela mulher foi servir a Jesus sem se importar com a tarefa. Ela foi lá nos pés dele, limpar os pés dele. A gente vem para servir ao Senhor Jesus. Não importa aonde a gente sirva. Se é limpando um chão ou cantando aqui em cima. Ela foi para ouvir o que o Senhor Jesus tinha para falar. Muitas vezes a gente chega aqui para servir e não para ouvir. Porque achamos muitas vezes que o que está sendo falado a gente já sabe. Não devia ter sido falado isso não aí não, hein? Olha, eu discordo. Vou anotar aqui no meu caderninho. Que eu discordo disso que o irmão está falando. Ué, você veio para ouvir quem? Jesus! Aquela mulher, ela foi com a expectativa de ouvir a voz do mestre dela. E aquela mulher, ela voltou para casa, abençoada e transformada, porque é isso que um culto deve fazer na nossa vida. A gente deve sair do lugar abençoado e transformado, porque a presença de Deus está ali. Aquela mulher, ela se tornou um padrão a ser observado para os cultos das gerações que viriam depois. Meus irmãos, eu quero declarar uma coisa aqui nessa noite. Deus quer restartar, quer recomeçar algo em você. E começa pela sua adoração. Começa pela sua adoração.
Deus, Ele quer transformar você. Ele quer ensinar a construir com um material que não vai ser queimado pelo fogo de Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Eles estão chamando você e a mim. Deus está chamando a mim e a você para um nível mais profundo de adoração. Saia da superficialidade. Saia do que você está fazendo agora. É um nível profundo, porque é um nível de intenção. Não é um nível de se jogar no chão, gritar, cair, desmaiar. Não é isso. Ninguém está falando disso. Ninguém está falando do modo. A gente está falando do conteúdo. Essa é a proposta do Senhor. Jesus está lhe convidando a ser mais intencional, verdadeiro, com a sua adoração. E aqui cabe uma decisão. Se você quer fazer parte desse novo momento, ou se você não quer. Deixa eu lhe contar uma coisa. Deus não está só falando isso aqui nessa igreja. Isso tem sido assunto lá em casa há um tempo. A gente tem visto Deus falar isso em vários lugares. Deus está nos chamando a uma adoração intencional, responsiva, onde a gente vai adorar não para ter benefícios, mas porque Ele merece. Então, se Ele merece toda a sua atenção, todo o seu sacrifício, todo o seu amor, não fantasiado de que, eu estou servindo. Não, é servindo mesmo. É fazendo com amor. É fazendo, não é porque o pastor vai notar, não é porque fulano vai ver, não é porque, não, é porque Deus vai se alegrar. É como aquela mulher querendo entrar de penetra numa festa, para estar somente junto dele. Ei, peraí, tá tendo o que ali? Tá tendo Jesus. Dá licença aqui, viu? Vou para lá. Porque eu quero Ele, eu tenho fome dEle. Talvez no momento inicial da dinâmica, o que você escreveu aqui foram vários pedidos daquilo que você está precisando. E eu não culpo você, você não estava com a direção e nem a administração do que iria acontecer. Mas se você entregou algum pedido aqui, eu quero fazer um outro convite para você nessa noite. Você tem um segundo papel? Quem tem um segundo papel, levanta. Ai, que maravilha. Você vai escrever aquilo que você quer entregar ao Senhor e não pedir.